Olá e muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do A Conversa sobre Comunicação. Hoje é o quarto episódio. Hoje vamos ter connosco a Isabel Paiva de Sousa. Espero que ela já esteja aqui visível. Olá, Isabel, boa noite. Olá, Noroeste, já aqui estou. Ótimo, perfeito. Tudo bem? Eu, antes de mais, vou-me apresentar. Eu chamo-me Norberto Amaral, eu sou consultor, sou facilitador, sou coach de comunicação. Ou seja, eu ajudo pessoas, eu ajudo instituições a comunicar melhor. Seja em público, seja de forma interpessoal. O que é importante é que as pessoas consigam entender-se e consigam comunicar bem. Eu, além disso, sou organizador do TEDx Porto, sou Toastmaster já há alguns anos e o objetivo destas conversas, que estão aqui todas as quintas-feiras à noite, às 21h30, é nós conhecermos profissionais da área de comunicação para falarmos sobre os temas mais variados, mas sempre relacionados com este tópico. Hoje temos connosco a Isabel, e a Isabel tem uma imensa experiência, mais de 30 anos de experiência como consultora de gestão de pessoas. A Isabel é docente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto e também na Porto Business School. É investigadora na área de felicidade e de performance. E nós conhecemos há um ano e qualquer coisa, ou um ano e meio mais ou menos, no âmbito do TEDx Porto, porque a Isabel foi nossa oradora no TEDx Porto na edição do ano passado, em que o tema foi Trust. Olá, Isabel, tudo bem? Olá, Norberto, muito obrigada, é um gosto enorme estar aqui contigo, parabéns pela esta iniciativa, muito entusiasmo e de facto o TEDx, já disse isso várias vezes, há um antes do TEDx e depois do TEDx e para sempre ficar gravado no coração, por isso, muito obrigada pelo convite. Obrigado, eu. Olha, o prazer é todo meu, acredita. Eu gosto muito de falar contigo, gosto muito de aprender contigo e tenho a certeza que há muitas das pessoas que estão lá em casa também vão adorar ouvir-te e perceber o teu nível de experiência e de capacidade nesta área, que pelo que eu vejo é ímpar mesmo. E por isso mesmo te convidei, porque acho que tens tanta coisa para partilhar. Se dizes que sim, eu claramente quero que sim. Quero-te ter connosco. És muito generoso sempre, não é? Olha, Isabel, nós estamos a falar acima de tudo de pessoas, não é? Quando nós estamos a falar de empresas, tu também falas muito sobre esta área de performance, de felicidade das pessoas nas empresas, e eu queria começar a nossa conversa, porque lembra-se, isto é uma conversa, não é uma entrevista, não é? Mas queria falar um pouco sobre isto da comunicação interpessoal. Ou seja, começando com o mais básico, porquê é que isto é assim tão importante para as pessoas comunicarem? Nas empresas, pelo menos, para já. Enfim, como também já tiveste a oportunidade de conversar com os outros oradores, todos eles têm estado aqui, que eu tive também a possibilidade de ver, a comunicação é a essência da nossa vida, não é? E, portanto, se nós, parte da nossa vida, ou seja, um terço da nossa vida é trabalhar, é num contexto de gestão, seja num negócio nosso, seja num negócio de outras pessoas, naturalmente nós trazemos este património para aquilo que estamos a fazer e por isso é essencial. É a nossa forma de estar, é a nossa forma de nos mostrarmos aos outros, é a nossa forma de recebermos aquilo que os outros têm para nos dar. E em qualquer contexto da vida é determinante, seja numa relação de um para um e num contexto de gestão em que somos muitos a seguir o mesmo alinhamento, esta forma de comunicar e esta sintonia na partilha é altamente relevante para o negócio. E isto é uma coisa que tu vês as pessoas fazerem com dificuldade ou imensa facilidade? Como é que é a tua experiência nesta área? Nós continuamos a treinar as competências de comunicação. Às vezes as pessoas ficam curiosas de que, mas há 30 anos que tu trabalhas a comunicação, as empresas continuam a fazer programas de treino de comunicação, mas porque esse é algo que tu nasces e comunicas a partir de uma certa idade. E eu costumo até dizer que é parecido com o respirar, não é? Que é, também quando nós nascemos batem-nos e a gente respira, mas depois não nos ensinam a respirar. Enquanto respiramos é que as coisas estão a funcionar, mas a capacidade de respirar, e quando se faz desporto acontece muito, nós aprendemos a respirar melhor, ou mesmo nos processos de meditação e das práticas contemplativas, nós não sabemos respirar. Então acham que as pessoas estão por abrir a boca, a partir aí dos 2 anos começamos a falar, então o pessoal acha que abre a boca, sabe dizer umas coisas e já sabe comunicar. Comunicamos. Não é? Exatamente. Agora, o treinar essa competência é um trabalho infindável e ela continua a ser dos bens essenciais e muito raro no contexto de gestão, por isso muito necessário ainda, não é? Não se pode pensar por ter uma competência que a gente traz que já está adquirida. Até porque a maior parte das vezes, quando nós estamos, vamos dizer, num meio não académico ou um meio também não empresarial, não corporativo, tipicamente falamos para as pessoas, principalmente para as pessoas que estão ao nosso nível, digamos assim, as pessoas, os nossos pares. Sim. Mas talvez tenhamos mais dificuldade em falar para nossos superiores hierárquicos, ou então falar com os nossos colaboradores, que não se veem como líderes, mas também, para mim, também muitas vezes também não se veem como seguidores, não é? E então há aí um nível de dificuldade que as pessoas têm de será que eu estou a comunicar mais, será que estou a comunicar menos, será que eu estou a dizer o que é que eu estou a dizer bem, será que estão tão conscientes que acabam por ficar quase tensas, não é? Dessa comunicação, não é?
É porque nós muitas vezes facilitamos com quem está mais ao nosso nível. Acontecem as mesmas coisas lá em casa, que as pessoas para os de casa muitas vezes facilitam porque acham que os outros nos entendem e quando não convivemos tanto uns com os outros, é natural que a mensagem não passe com tanta facilidade e por isso as pessoas por vezes têm este constrangimento, mas a relação dos pares, para cima ou para baixo, como tu disseste muito bem, baseia-se no mesmo, que é a vontade que eu tenho de influenciar e de criar um impacto nos outros e cuidar, quer seja uma pessoa com quem eu estou com regularidade, quer seja uma pessoa com quem eu não estou tantas vezes, como seja a pessoa a quem eu reporto, não é? E essa vontade é importante que as empresas o criem, cada qual no seu papel, mas esta proximidade e esta sintonia que permite que o canal seja mais fluido. Fluido, mas cuidadoso, não é só porque podemos conversar todos os dias que não vamos cuidar aquilo que vamos dizer, não é? Por isso, totalmente de acordo com o que tu estás a dizer. As pessoas às vezes têm estas crenças de que, porque não é tão frequente, eu se calhar não vou estar tão preparada, mas só porque é mais frequente não é sinal de que eu estou a fazer bem. Só porque eu falo com o meu companheiro ou todos os dias com o meu colega que trabalha em frente a mim, não é sinal que a frequência seja sinal de eficácia, não é? Não significa que eu estou a ter mais impacto só porque muitas vezes eu falo contigo. Tal e qual. Aliás, aqui há um ponto engraçado que é, quando nós estamos a falar com as pessoas que estão, digamos, ao mesmo nível nosso, nós, em princípio, teremos menos dificuldade, porque devemos ter expectativas mais ou menos semelhantes, em termos no que diz respeito, por exemplo, a nível de carreira profissional, ou talvez tínhamos vindo da mesma universidade, da mesma faculdade, e, portanto, até somos capazes de conhecer aquelas pessoas. Talvez até sejamos da mesma idade e, portanto, se formos da mesma geração, até isso pode ajudar, porque temos algumas coisas em comum. Agora, o que é que acontece, por exemplo, quando nós temos pessoas... Vamos imaginar, por exemplo, alguém que chegou nova a uma empresa, acabou de sair agora mesmo da fornada da faculdade, chegou a uma grande empresa e está um bocadinho atordoado com o barulho das luzes, como se costuma dizer, e esta pessoa, de repente, é posta à frente das FIAs, nas reuniões, não há de ter colaboradores, em princípio, a reportar a si, talvez seja um bocadinho cedo para isso, mas começa logo a ter que se desenvencilhar, entra ali quase que utilizar aquela expressão, aquela metáfora da prancha, não é? Tipo, vai logo caminhar na prancha e ir logo com uma espada ali nas nádegas para ver se sabe nadar, não é? Quais são as principais dificuldades que nós vemos naquelas pessoas que vêm para o mercado de trabalho sem grande experiência em comunicar com as outras pessoas? Estas pessoas conseguem safar-se muito bem ou ainda mais por sendo novas gerações? Claro. Ou vês que isto é mais difícil do que era anteriormente? O que eu noto é que as faculdades, estavas a falar das pessoas que vêm das faculdades, por exemplo, e as empresas têm cada vez uma proximidade maior, não é? As feiras de emprego, eu estou a dizer há pouco da Faculdade de Economia, eu tenho o privilégio de também ser docente na Faculdade de Economia, e as empresas procuram chegar próximo da academia, e a academia cada vez mais faz este trabalho. Portanto, mesmo durante o tempo da faculdade, as pessoas já vão procurando ter aqui um certo discurso, vamos dizer, mais de gestão, mais profissional, e já procuram encontrar aqui alguma linguagem comum, não é? As empresas têm toda a vontade em atrair, e os alunos também têm toda a vontade em se mostrar. Portanto, aqui já há um certo treino de comunicação e de alguma sintonia. Depois as faculdades cada vez mais, e acontece isso na Faculdade de Economia, sei que nas outras também, nós treinamos os alunos para se prepararem para esses momentos. Nós temos programas de treinos de comunicação, os serviços de carreiras de muitas das faculdades expõem-nos também a estes momentos de treino, há estas partilhas com os vários empregadores ou potenciais empregadores, e isto também ajuda a que isto que tu dizias, que a pessoa se sente um pouco à nora, vá ganhando, vamos dizer que num ambiente ainda confortável, porque ainda são alunos, portanto estão num processo de sedução e de namoro, mas há aqui este entrar. Depois, cada vez mais as empresas têm um processo de integração, seja um onboarding mais ou menos formalizado. E há aqui um tempo, que em algumas empresas pode ser uma tarde, pode ser um dia, pode ser uma semana, de apropriação da cultura, de apropriação da empresa, e quando isso assim consegue-se criar esta conquista mútua, não é? Mas há um momento do dia a dia, que é o dia em que eu me sento e vou ter que apresentar um projeto ou apresentar uma ideia. Uma proposta, por exemplo, uma ideia e depois temos que apresentar o resultado de um trabalho que fizemos, por exemplo, não é? Mas lá está, aí também as faculdades fazem bem com as competições de casos, nacionais ou internacionais, vão expondo os alunos a muitos momentos mais mediáticos, às vezes com os seus pares, outras vezes com convidados de outras empresas, para ir criando esta pressão positiva para eles ir treinando, não é? E eu noto, enfim, nos últimos anos, que há uma preocupação maior nesse tema. Mas depois há sempre um momento da verdade, e por isso é fundamental, nós também temos o privilégio da pessoa com quem trabalhamos, nos ser aqui um bocado exemplo. E pode ser o nosso líder, ou pode ser alguém da nossa área, mas mais sénior, e ser algum tutor e fazer aquilo que tu fazes, não é? Quase o coaching de uma forma quase do dia a dia.
já não falo, algumas empresas que têm estes programas nos seus projetos de acolhimento e integração e formações mais estruturadas. Mas vão havendo já muitas pontes que se criam. Não a distância... Então, as empresas já tomam isso como uma preocupação quando acolhem novos colaboradores, não é? Muito grande. Isso. Quer na presença no contexto académico, cada vez mais frequente, quer o próprio contexto académico cada vez mais presente nos estágios, os estágios do verão, em que incentivam os próprios alunos, quer depois no momento de integração, porque todas as pessoas que trabalham sabem que há ali um choque inicial e procuram amortizar o choque, não é? Não é levar ao colo, mas amortizar o choque. E quanto a isso, às vezes estão ali naquele processo mais ainda de sedução, mas sim, os alunos têm essa consciência. Eu penso que as empresas estão a procurar que esta transição seja fluida e muito eficaz. E depois aí também toda uma questão que é da cultura da empresa, porque há muitas empresas, muitas culturas, há empresas mais maduras e de grandes dimensões, há empresas mais pequenas como as startups, têm uma cultura completamente diferente. Aliás, tem muitas coisas em comum, mas também muitas diferenças, não é? Vocês quando preparam na Faculdade de Economia os futuros colaboradores destas empresas, vocês também têm atenção a estas questões culturais das empresas, de adaptação à cultura da empresa? Sim, nós procuramos, aliás, um dos temas que nós trabalhamos é a inteligência emocional, que está muito relacionado com isso, que é a capacidade que eles têm de saber ler não só a cultura, não é? Porque depois há muitos alunos que também já passaram por lá, muitas vezes essas empresas têm ex-alunos e os alumni também acabam por ser aqui alguns tutores e facilitadores do processo, mas eles têm alguma sensibilidade para conseguir ler estes sinais. E perceberem até, porque muitas vezes, por exemplo, mesmo na cadeira que eu dou, eles fazem um trabalho numa empresa, uma microconsultoria, e mesmo outras organizações que a FEP tem, sei que outras faculdades também a têm, e eles vão criando já estes momentos de entender as diferentes culturas, o que tu dizes dos startups, das empresas mais startups, das empresas de negócios mais maduros, e eles vão ganhando aprimorando, não é? Claro. E tem muito a ver com a capacidade que eles têm de ser assertivos, de expressar aquilo que querem, de fundamentarem e de pensarem no futuro e terem aqui uma mente aberta e não serem fundamentalistas. Isso é um processo que eu considero que os alunos têm adquirido, mesmo independentemente, podem não ser pessoas que vêm das faculdades, mesmo nas escolas secundárias, há muitas escolas e muitos colégios que trabalham isso a mais alto nível, processos, programas internacionais, momentos de tais apresentações, os debates, os mini TEDx. Muitas vezes usam o modelo TEDx para criar... Exatamente. E isso é um trabalho que se tem vindo a fazer e muito glorioso, porque todos ganhamos. Claro. E diz-me uma coisa, há aqui um ponto que eu acho que é interessante, que é, fazendo um arco também de volta à tua área, que é a área de felicidade, performance, tu vês que os colaboradores que sabem melhor comunicar-se também são aqueles que tipicamente são mais felizes no local de trabalho e também tipicamente são aqueles que têm melhor performance? Não consigo ser tão redutora assim, não é? Que a comunicação é uma competência essencial, porque muitas vezes eles têm vontade em expressar, mas não sabem fazê-lo, muitas vezes têm uma ideia brilhante, mas não conseguem contagiar os outros, e tu sabes isso, muitas vezes, e é um dos maiores medos, é o falar em público, não é? E, portanto, muitas vezes isso tolda-lhes até a própria coragem em avançar, e na cabeça deles faz todo sentido, mas depois não têm a capacidade de se expressar. Não creio que possas dizer que porque comunico melhor sou mais feliz. Eu acho que as pessoas que têm melhores níveis de bem-estar têm mais consciência de si. Até podem ser indivíduos que até sejam influenciadores, mas, por exemplo, têm muita baixa autoestima ou pouca capacidade de aceitarem o erro ou serem pouco receptivos à diferença ou pouco agregadores, e isso constrange mais os níveis de bem-estar. Às vezes, o que eu noto muitas vezes é que a falta de efetivas relações de colaboração, né, dos amigos e das redes que temos de apoio, não é só o número de amigos das redes sociais, mas este sentido de maior proximidade e de maior intimidade é mais prejudicial aos níveis de bem-estar do que propriamente o tema da comunicação. Ele está lá, quase como cozinhar, não é? É um ingrediente fundamental, mas eu não te consigo dizer que porque comunicas melhor tens melhores níveis de bem-estar. Mas isso é ótimo saber, porque depende muito realmente das pessoas. No fundo, eu acredito que haja pessoas que sejam, por exemplo, mais extrovertidas e que se estiverem num local onde não consigam comunicar bem, claramente não se vão sentir muito bem, mas pode acontecer o contrário, com pessoas mais introvertidas ou que não gostam tanto de comunicar e se entrarem num ambiente onde de facto não consigam comunicar também, tanto se lhes dá, estão bem, enquanto conseguirem fazer o seu trabalho e dentro daquilo que são as suas competências e aquilo que é as expectativas sobre essas pessoas, em princípio essas pessoas até conseguem estar à vontade nesse tipo de ambiente, não é? Portanto, isto tem muitos níveis aqui, muitas camadas, vá. E o que eu acho que é aquilo que tu estavas a dizer, que é, no final, eu tenho que fazer esta reflexão, que é, eu estava constrangido porquê, eu estava bem ali porquê,
E este trabalho de reflexão, de pensar, é que nos leva ao autoconhecimento. E isso é uma grande ferramenta e uma grande ajuda para eu dizer, não, eu não tenho que ser um tagarela, não é? Eu não tenho que entrar e escrever uma sala, porque isso não é necessariamente bom. E às vezes esta competência de ouvir, assim como a competência de comunicar, e de conseguir ler os sinais e de estar atento aos passos dos outros e de respeitar os passos dos outros, isso falta muito. Eu acho que isso é uma coisa engraçada, que é comunicar não é claramente só falar. Comunicar não é só sermos nós a pessoa que inicia a conversa. É importante não só falar, mas também ouvir atentamente, a escuta ativa, dar os sinais, às vezes não verbais, que nós estamos a ouvir. Por exemplo, quando nós estamos frente a frente, até é mais fácil, conseguimos fazer o acenar da cabeça, estamos a fazer aqueles pequenos sons baixinhos que a outra pessoa percebe como pistas que está a ser ouvida, não é? Tudo isso é importante. Aliás, eu vou dar um exemplo. Neste preciso momento, eu tenho a minha webcam a cerca de 20 ou 30 centímetros acima do meu portátil e eu confesso, eu não estou a olhar para ti, eu estou a olhar para a webcam. E, portanto, quando tu se olhas para a webcam, se olhas para o teu ecrã, estás a ver que eu estou a olhar para ti o tempo todo. Sim, e, na verdade, tu estás ali, eu estou... Aliás, estás aqui em baixo, mas eu estou a olhar para cima, mas eu estou a dar pistas que eu estou a ouvir-te. A ouvir estou, claramente, não estou a ver, mas estou a ouvir-te. Estás a olhar, eu estou a olhar para ti? Como? Diz? Eu estou a olhar para ti? Eu não sei se estás a olhar para mim, porque eu estou a olhar para a webcam apenas. Mas presumo que estás a olhar para mim. Onde eu quero chegar é, quando nós estamos numa situação, isto é só um exemplo, não é só uma mera metáfora, porque quando nós estamos numa empresa, quando as pessoas estão fisicamente próximas, em frente umas às outras, é diferente, porque o contacto visual é contacto visual mesmo, os olhares cruzam-se. Aqui os olhares não se cruzam, no limite fazem um X, não é? Então nós conseguimos até confundir-nos um bocadinho, não é? Mas é importante continuar a dar estas pistas que estamos a ouvir a outra pessoa. Sim. É importante, se não temos pistas de uma forma, temos pistas de outra, não é? Sim. E portanto é importante fazermos isso. E até que ponto, ainda agora mais para essa questão da escuta ativa, até que ponto é que as pessoas conseguem ter consciência que a escuta também é muito importante? Porque muitas vezes, quando as pessoas, há um velho ditado até que é, aliás, não é um ditado, mas uma expressão comum, mas não diria que seja um ditado ou um provérbio, mas é aquela expressão em que muitas pessoas, infelizmente, ouvem para poder responder a seguir, em vez de ouvir para poder interiorizar e melhorar e aprender algo. Isso acontece muito frequentemente também, não é? Eu vejo isso pelo menos acontecer em muitos contextos, imagino que nas empresas, sejam das mais pequenas ou das maiores, que as pessoas também levem para lá esse tipo de hábitos. É verdade. As pessoas têm uma preocupação muito grande em mostrar a sua imagem, não é? Em quererem fazer passar algo e estão muito pouco atentas ao impacto que a mensagem tem. Estão mais centradas em si e menos centradas no outro, não é? E este processo também quase que eu vejo isto quase como descolar, que é a pessoa perceber que é tão mais influenciadora quando consegue tocar o outro, e para isso tem que estar atento ao outro, e só se consegue com um genuíno saber ouvir. Às vezes as pessoas usam esta palavra genuíno, parece que é maquilhagem, tipo autêntico, mas não é uma questão de maquilhagem, é eu estou genuinamente interessada em te ouvir, isso percebe-se. Quando eu estou a fazer um esforço, porque estás a dizer é uma seca, eu não tenho interesse nenhum, mas tenho que estar aqui e a bem na cabeça, todo o meu corpo me trai, não é? E o outro sente. O outro sente. E, portanto, eu muitas vezes digo, se a pessoa não tem vontade de estar, mais vale não estar, porque muito o ator, a atriz que seja, vai deixar sempre escapar algo, e isso dilapida as relações. E se houver frequência, imagina num contexto de gestão em que as pessoas se cruzam quase que diariamente, isto percepciona-se de uma forma, pode a pessoa não conseguir escalpelizar e quase ter ali um questionário, mas consegue ver isto com muita nitidez. E lá está, isso porque muitas vezes a pessoa está mais preocupada em falar e menos preocupada em perceber o impacto daquilo que está a dizer. E como não faz estes trabalhos de ponderar e de fazer estes pequenos balanços diários, vai andando. Tu tocaste em um ponto, uma palavra que tu disseste mais até do que uma vez na tua talk no TEDxPorto, foi a questão da frequência. É que nós nas empresas não falamos com uma pessoa hoje e depois daqui a 2 semanas falamos novamente. É que muitas vezes estamos com as pessoas diariamente. Exatamente. E isso leva a que haja muitos pontos de contacto e não são necessariamente todos bons, só porque estamos lá frequentemente, não é? Queres falar um pouco mais sobre isso? O que eu falava e tive o gosto de partilhar isto no TEDx é que quando nós pensamos num treino de uma competência, que por exemplo no caso da comunicação, e porque começamos a nossa conversa que é algo que nós devemos treinar, não devemos dar como adquirido só porque abrimos a boca e falamos, nós devemos focar aquilo que queremos treinar e neste caso focar aquilo que tu falavas, por exemplo, a minha competência em saber ouvir, ou a minha competência em ser mais fluida nas palavras, isto tem o foco, é aquilo que eu quero de facto treinar, e depois a seguir vem a frequência, que é o número de vezes que eu treino. Porque muitas vezes a pessoa acha porque fez um webinar, ou porque frequentou uma formação, ou porque leu um livro, por muito bom que seja que é o teu, ou porque participou numa palestra, já sei e já domino, ou porque fez uma imersão durante um fim de semana. Isto é um processo contínuo ao longo da vida, que é frequente,
é a frequência com que eu treino. E a frequência com que o terceiro F que nós falávamos é o feedback, que é aquilo que eu estou a treinar está a ter impacto naquilo que eu quero melhorar. De facto, genuinamente eu estou a ouvir melhor. E como é que eu sei? Num balanço pessoal, e perguntando, Norberto, e vai-se percebendo se o outro sente que nós estamos lá na cena ou simplesmente fisicamente estamos, mas emocionalmente o nosso pensamento já viajou, não é? E a frequência implica disciplina e rigor. E isso custa muito. E a nossa tendência... Nós, muitas vezes não estamos habituados a isso na nossa vida pessoal, não é? Não, e a nossa tendência é muito diferente. E a nossa tendência é desistir. Ou treino muito porque estou contigo, treino muito porque me dás um conjunto de desafios diários para eu fazer, treino muito porque temos um programa de intervenção durante o mês, mas depois no mês 2 ou no mês 3 ou no mês 4 já não treino. E isto é quase como a metáfora do beber ou do beijar. É algo que nós devemos fazer com regularidade e de preferência todos os dias. Agora beijar não podemos fazer tempo. Não temos, não é? Com mais cuidado, não é? Exatamente. Mas enfim, fica a ideia da importância dos afetos. Neste âmbito, e utilizando outra vez agora assim um provérbio, um ditado, é mesmo a falar que a gente se entende? É. E a tocar também, eu acho que o toque aqui é importante. Eu acho que haver esta conectividade, por isso sentimos tanta falta nesta fase, não é? Que estamos mais distanciados socialmente, mas sim, eu creio que sim. É mesmo isso. Olha, outro ponto, agora vamos olhar para o extremo oposto, vamos lá ver, vamos imaginar que nós temos aqui uma empresa, ou aliás, ou várias, com isso, vamos pensar em várias empresas, todas de todas as formas e feitios, de dimensões daqui e da lá, com mercados diferentes, umas que são só para mercado interno, outras para mercado externo, todas elas obviamente são diferentes à sua maneira. Eu acho que não há duas empresas iguais, ou sequer remotamente semelhantes, não é? Mas há aqui um ponto engraçado que é, quem já lá está, e não estou a falar apenas dos líderes das empresas, estamos a falar de quem acolhe estas novas pessoas que entram nas empresas, sejam elas agora quem é acolhido, independentemente de ser mais uma pessoa que vem de uma faculdade recentemente ou que vem de outra empresa, já que tem imensa experiência. Sim. Como é que é este jogo de influências, de comunicação que existe, que fica com as pessoas que já estão dentro da empresa? A ideia que eu tenho, mas eu gostava que comentasse sobre isso e saber se eu tenho se essa percepção está certa ou não, é que quando nós temos um grupo que já pode ser mais ou menos coeso, nunca é completamente, mas que já pode mais ou menos funcionar bem, e entram pessoas novas, ou às vezes até saem pessoas, que todo o equilíbrio, o balanço de energias e de comunicação altera, que não, às vezes basta uma pequena pessoa entrar, uma grande pessoa sair, ou seja o que for, e parece que o equilíbrio que até parecia haver até ali, desaparece, e às vezes é o contrário, às vezes há coisas que um bocadinho à balda, e depois de repente entra uma pessoa nova, ou sai, e de repente as coisas até correm bem. O que acontece nestes casos? Falaste bem das energias, não é? As empresas são organismos vivos e há efeitos de compensação, não é? Nós temos que manter um equilíbrio, uma certa harmonia e, portanto, cada qual vai assumindo os seus papéis, não é? E depois há processos de osmose também, porque eu trabalho com aquela pessoa e fiquei mais parecida com ela. E quando sai, altera-se o equilíbrio que nós tínhamos. E como tu dizes, tanto se altera para o bem como se altera para o mal. O que eu creio que é importante as empresas terem isto presente é que haver aqui quem gera o negócio, ter esta visão sistémica e perceber que está um organismo vivo e entender que quando alguém sai ou quando alguém entra, quase que perceber aquela peça do puzzle, a moça que vai fazer, a saudade que vai trazer, não é? Ou ainda bem o alívio. Às vezes menos é mais. Menos é mais, não é? Ainda bem que esta pessoa se foi embora, porque há pessoas tóxicas que drenam a energia. Claro que se os budistas me ouvirem não acham bem isto e com razão, não há pessoas tóxicas, todos nós somos seres bons, mas há pessoas que andam mais distraídas e que não cuidam do seu lado bom e portanto mostram mais o seu lado mau e isto drena a energia, portanto como disseste muito bem, às vezes não é o entrar ou sair, é aquela pessoa que entra e aquela pessoa que sai. E este equilíbrio tem que haver aqui, por parte da empresa, enfim, este cuidar desta fluidez. E quando há gente nova, e o tema do TEDx no ano passado falava exatamente disso, muitas vezes, porque nós não confiamos ou em nós ou no sítio onde estamos, olhamos para o novo como algo que vai quebrar com o meu status quo e vai-nos tirar da tal zona de conforto. Portanto, respeitamos o novo. Porque, no fundo, a estrutura também, e nós próprios, não cultivamos essa confiança uns nos outros, não é? E depois também há uma questão de treino mental, que é mudar é bom. Mudar é bom. Sim, por princípio, não é?
Mudar é bom, não é? Nós temos um slogan na Porto Business School que é Make Change Happen, fazer a mudança acontecer, porque que é uma permanente em todos nós. Mudar é importante. Muitas vezes nós dizemos, mas porquê? E o desafio é para quê? Muitas vezes, porquê é que isto me está a acontecer? E o nosso desafio sempre é, porquê é que isto me está a acontecer? Como é que eu vou sair mais forte disto? E, portanto, sai uma pessoa que eu gosto muito, é evidente que eu vou ter saudade, sai uma pessoa que enfim, me criava aqui algum constrangimento emocional, mas novo enquadramento, bora lá analisar e estamos juntos para fazer acontecer. Tu estás a falar e a minha cabeça está literalmente a fervilhar de perguntas para te colocar e nem sei para onde começar. Deixa-me só dizer uma coisa, e desta vez agora virada para todos os espectadores. Se vocês quiserem, nós estamos, enquanto estivermos ao vivo, pelo menos, deixem comentários aí debaixo do vídeo. Eu vou estar atento e se virmos que há alguma questão que vocês tenham para a Isabel, ou para mim, obviamente, mas principalmente para a nossa convidada, a Isabel, então deixem aí e eu vou estar atento e coloco eu próprio essa questão à Isabel e ela responde aqui em direto, está bem? Se eu gostar da pergunta, senão, não faça a pergunta. Bem, Isabel, eu estou aqui realmente a fervilhar de ideias e eu gostava aqui também de pensar de outra forma, que é, as pessoas que trabalham em empresas, quando encontram uma empresa, e já agora vamos até abstrair-nos, não tem necessariamente que ser empresas, podemos estar a falar de instituições de uma forma geral, podemos estar a falar de uma equipa mais pequena, porque às vezes as pessoas quando entram para uma equipa, entram para a equipa e nem sequer veem a empresa, o horizonte como um todo, veem sim os seus pares no imediato. Isto acontece muitas vezes com pessoas quando entram no início, às vezes com um bocadinho mais receio, e estão ali naquele mundo, naquela incerteza de saber será que eu vou fazer alguma coisa bem ou mal, até querem passar por baixo do radar, não é? Mas quando as pessoas entram, até que ponto é que encontrar um local adequado ao seu nível de energia, ao seu nível de conhecimento, de experiência, até inclusivamente sim, energia e conhecimento acima de tudo, vamos olhar para estas duas variáveis, é que é importante. Ou seja, é importante que se encontremos ali um match, ou às vezes até precisamente nessa diferença que se pode encontrar, que as pessoas podem encontrar espaços para onde se desenvolver. O que é que acontece? Há todo um processo de namoro antes da pessoa chegar, não é? Seja um estágio profissional, seja um cargo mais elevado, há todo um processo de recrutamento e seleção, há todo um processo de alinhamento de expectativas, seja o que for. Muitas vezes eu digo, podemos estar os dois errados, mas estamos alinhados, não é? E, portanto, nesse alinhamento de expectativas, há já esta sintonia da energia, daquilo que eu gostava de fazer. E às vezes eu tenho vontade de ir trabalhar contigo, porque vou aprender imenso contigo e coisas muito novas, ou posso ter imensa vontade de trabalhar contigo, porque és uma especialista no tema e eu vou continuar a ser especialista no mesmo tema. Ambas estão bem, não é? Eu posso ter vontade de trabalhar contigo porque vou continuar a trabalhar no mesmo domínio, ou porque vou para um domínio inteiramente novo. Isso é a energia que eu tenho. A energia de continuar a fazer o que sempre fiz, porque me vou tornar especialista, ou a energia de abraçar um projeto novo, ou gerir uma equipa que é muito parecida comigo, ou gerir uma equipa completamente nova. E todos nós temos estes drives diferentes e todos eles fazem sentido. Mas quando tu me convidas ao teu projeto, seja porque vais criar uma empresa nova, seja porque é uma organização com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, é indiferente, e portanto é uma organização, tu tens um desafio para mim, ou construímos os dois um desafio. Porque às vezes isso também acontece. Eu candidatei-me a algo, e depois, quando nós começamos a conversar, há aqui uma configuração que se torna diferente. Isso já aconteceu em muitos processos onde eu estive envolvida, em que o perfil do candidato também encontrou um espaço interno. Mas quando começamos num desafio, que aloca a minha competência e a minha energia. Seja competência nenhuma, porque não percebo nada desta área, seja competência total, porque teoricamente percebo, mas uma energia boa. O que vai acontecendo é que se a empresa tiver aqui estas redes de cooperação e o tal processo fluido da comunicação, vai percebendo a minha performance, vai percebendo como é que eu vou estando. E a performance não é só os objetivos que eu cumpro ou que não cumpro, não é? É a maneira como eu vou realizando o trabalho, as reuniões que eu faço, a maneira como eu comunico, como eu me apresento num trabalho, como eu apresento que não concordo com um determinado procedimento, tudo isso é performance, é a maneira como nós executamos, não é só chegar ao fim do mês e ver se eu vendi mais ou vendi menos. E à medida que isso vai acontecendo, se a empresa tiver claramente esta preocupação, vai procurar encontrar um desafio maior. E tudo isto, podes reduzir tudo isto à comunicação, que é, eu vou encontrando espaço para ir partilhando. Norberto, o desafio que me convidaste no ano passado é top, mas eu sinto que há aqui um espaço maior, porque sei que a empresa vai comprar, ou vai vender, ou vai criar, ou decidiu libertar, seja o que for, ou simplesmente, olha, decidi voar para outro projeto, mas posso ser tua cliente ou ser tua fornecedora, e até saio desta organização e vou para outro sítio. Tem que haver esta rede de comunicação fluida. Eu tenho que encontrar esse espaço para partilhar uma nova vontade em competências, uma nova energia, e tu também tens esse espaço que me dás, e há esta conversa que é feita de uma forma, que há quem chame sistemas de avaliação de desempenho, que é um nome pelo qual eu não tenho especial carinho, mas claramente é irmos mantendo
o que foi a nossa conversa inicial. Nós alinhamos as expectativas no início e por isso disseste, está bem, Isabel, vem, e eu digo, bora lá, juntos vamos fazer isto. E criar estes momentos de conversa ao longo da viagem é fundamental. Por isso a comunicação é essencial aqui. E lá está, tu disseste muitas vezes a palavra conversa, e é isso, isto tem que ser uma coisa bidirecional. A comunicação nunca é apenas uma direção, acaba sempre por ser bidirecional ou multidirecional, não é? Então acabamos nós por estar em situações em que temos que interagir muito frequentemente com as mesmas pessoas, muitas vezes ao longo de toda uma carreira, não é? E isso faz com que nós tenhamos que estar constantemente atentos, constantemente a perceber o nosso local, o nosso local é difícil a palavra, mas qual é o nosso lugar naquela empresa, naquela equipe, não é? Isso de facto é fundamental, não é? E não há aqui estes percursos pré-definidos e que a minha ambição é ir para o teu lugar, a tua ambição é ir para o... Nada disso, não é? A minha vontade, se calhar, é continuar a fazer e a treinar o que sempre fiz e quero fazer e quero ser especialista. Portanto, projeto novo, área nova, não é a minha praia, e ainda bem, porque toda a gente quer projeto novo, área nova, desafio novo, carreira internacional, isso até é cansativo, não é? É verdade, é verdade. Já o pessoal estar bem naquilo onde está. Para isso eu tenho que ter a vontade em partilhar onde é que me sinto bem, e tu também tens a vontade em perguntar e haver esta conversa. O que eu vejo nas empresas é que há muito este trabalho inicial e fazem-no muito bem feito, mas ao longo da viagem vão-se para isto. Não tem que ser obsessivo, não é? Não tem que estar sempre tu olhares para os meus olhos e eu olhar para os teus. Sim, é exagerado, não é? Até porque hoje em dia, cada vez mais em contextos virtuais e distâncias geográficas, as metodologias de acompanhar esta minha performance, e gostei muito da palavra, da minha energia e da minha competência, é determinante que aconteça e pode não ter frequência, mas tem que ser relevante. É? Sim, sem dúvida. Olha, eu gostava aqui de partilhar algo sobre mim, eu não sei se sabes disso, mas o meu curso superior é de Engenharia Física. Não tem absolutamente nada a ver com a comunicação, não tem nada a ver com empresas, nem nada. Eu tive uma cadeira ou duas de gestão na Universidade de Aveiro, e que eu gostei bastante, inclusivamente, aliás, com o professor Arménio Rego, muito conhecido. E é interessante como é que, anos depois, eu me encontro... Aliás, anos depois não, o meu primeiro emprego já não tinha nada a ver com engenharia física, comecei como programador, mas depois fui de projeto, fiz muitas outras coisas, e depois, inicialmente no estrangeiro, depois quando eu cheguei para Portugal, trabalhei numa grande empresa, a Sonai, onde várias pessoas me perguntavam, qual é a tua formação? E as pessoas estavam à espera que eu dissesse gestão, economia, algo assim, ou obviamente sistemas de informação, da FEUP, ou do Minho, ou algo assim, e eu dizia não, e já agora, com muito orgulho, engenharia física. E as pessoas ficavam a olhar assim para mim, tipo, nerd, e eu, ótimo, é isso. E por isso é que esta questão me é muito cara no bom sinal, cara querida, que é, apesar da minha formação ser uma área completamente diferente, eu consigo criar carreiras na área de sistemas de informação e não só, e também da gestão de inovação, e achei que foram lugares, inclusive, onde eu cresci como pessoa, cresci como profissional, e que não quis apenas ficar a ser o cientista que fica num laboratório escondido o dia todo, dia após dia, ou semana após semana, verão também, nos escritórios escurecidos, tudo com blackouts e por aí fora. E quando eu quis sair de mim, encontrei outros locais onde eu conseguia, afinal, descobrir, não, afinal isto é mais é mais a minha praia isto do que aquilo que eu estava a pensar. Portanto, eu próprio já estava a querer fugir disso. Tudo isto para dizer o seguinte, que é, pegar outra vez num aforismo quase, eu já não sei exatamente qual é a origem, mas já vi isto frequentemente, vejo que há pessoas que dizem que nós, quando devemos contratar pessoas para entrar numa equipa, devemos olhar mais para o seu caráter do que propriamente para as suas competências. Eu não sei se há exatamente as duas expressões, sei de dicotomia caráter e competências, mas a mim soam bastante bem, por isso não ando assim muito longe, mas a ideia é entre aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa aprendeu ou sabe. Eu gostava de perceber um pouco também a tua opinião sobre isto. Isto é uma dicotomia mesmo que existe, e se existe, nós podemos ter os dois em alta, os dois em baixa, um mais forte, outro mais baixo. Como é que isto acontece no dia-a-dia, na realidade das empresas? Tocaste num ponto que é essencial, que é o caráter, não é? Enfim, eu acho que toda a gente treina muitas competências para ganhar aqui um ecrã de competências, e no final do dia há muita falta de pessoas bem formadas, que eu não sei se as empresas cuidam desse tema ou não. Eu, no outro dia, li um estudo que foi feito recentemente por Harvard e por uma grande consultora internacional, que diz que 85% das nossas empresas, a nível internacional, não confiam nos seus líderes para toda esta fase da disrupção e para toda esta mudança. 85%. E estávamos a falar de empresas, aqui em Portugal foram só 10 empresas que participaram nesse estudo, não sabe quais são, por uma questão de confidencialidade, mas percebe pelos volumes de faturação que são empresas relevantes, e isso deixa-me triste, não é? Que é como é que essas empresas que têm acesso a todo o conhecimento, podendo todas elas se robustecerem das melhores academias corporativas, das melhores parcerias, dos melhores gestores, e 85% não confiam.
seja, e quando falava em disrupção não é só pela questão da pandemia, estamos a falar de disrupção como um fator inerente ao negócio, não é? Os negócios têm que estar sempre a mudar, a sair das suas zonas de conforto e encontrar novas configurações. E isso, quando eu li isso, foi há 2 dias, fico triste. E lembrei-me novamente das nossas conversas no TEDx, porque estamos a falar de confiança. Isso tem a ver, no final do dia, com caráter. Uhum. E o que nós vemos é que as pessoas têm um cuidado grande pela sua agenda mais pessoal e menos por uma agenda coletiva. E quando isto acontece, é o fator de maior diferenciação, que é, eu estou a trabalhar neste sentido, ou estou a desenvolver estas competências, ou estou a passar-te esta imagem, ou estou a atuar desta maneira, porque eu estou a zelar por um bem coletivo, por um bem maior do que eu próprio, ou porque estou a dar a ideia que estou a zelar por um bem maior, mas estou a zelar pela minha agenda para fazer desta empresa trampolim para um outro lugar qualquer. E eu creio que isto é muito fragmenta, é muito diferenciador. Consegues tu num processo de recrutamento e seleção perceber isto? Eu acho difícil. Consegues tu no berço treinar isto? Acho que é fundamental. Conseguem as escolas ter uma mancha de nos educar pelos valores? Crucial. As empresas têm a sua missão e os seus valores. Conseguem as empresas contagiar-nos verdadeiramente os valores dos fundadores ou de quem a fundou, não é? Mesmo que seja agora uma capital de risco. E isso é aquilo que falávamos muitas vezes do propósito. E eu creio que é aí que a gestão tem um maior caminho a percorrer. Eu tenho dificuldade em te dizer se os processos de recrutamento e seleção, até porque há muitos anos que não faço, se calibram as questões de caráter, mas o que eu vejo acontecer em termos de treino é que depois no final do dia há esta diferença. Eu estou a zelar pelo meu desenvolvimento, isso é fundamental, e acaba aí a história, ou eu estou a zelar pelo meu desenvolvimento e pelo crescimento também dos outros. E acho que a história acabar na primeira parte não é bem a mesma coisa, não é? Certo. E, portanto, este teu mix entre competências e caráter... É importante mantê-lo, não é? É importante ter isso bem claro. Eu ia perguntar também o seguinte, que era... No que diz respeito a isto, tu conseguirias colocar a comunicação, independentemente se ela é comunicação interpessoal ou comunicação de uma forma mais public speaking, por exemplo, de liderar massas, por exemplo, um líder de uma empresa, liderar uma empresa. Nós conseguimos colocar isto num destes lados da balança de caráter, aliás, não tem que ser uma balança, atenção, mas num destes lados de caráter ou de competências, é ambos, é mais um que o outro? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião? Quando falas em caráter, estás a falar mais do que nós trazemos do nosso património? Sim, no fundo é aquilo que, quando nós chegamos a uma empresa nova, por exemplo, eu digo nova porque acaba por ser mais interessante, que é aí que se nota mais disrupção, ali há um momento ali em que nós estamos todos a avaliar as nossas posições mútuas, não é? Em que nós, no fundo, estamos a ser avaliados, estamos a avaliar e estamos a ser avaliados. Sim. E uma das coisas que as pessoas nos avaliam, obviamente, é até que ponto é que esta pessoa é competente para estar aqui, até que ponto é que esta pessoa é competente para me estar a chefiar, ou competente para estar a trabalhar na minha equipa. Mas depois também começamos a ver as pessoas a perceber se de facto se tem aquela agenda escondida ou não, se tem lá está, um caráter, se tem uma boa pessoa, se tem uma boa personalidade, se dá bem com as outras pessoas. E a questão é, até que ponto é que a comunicação entra num destes lados? Ou é tipo uma dimensão diferente? Eu acho que a comunicação eu continuo quase como nós começamos, é a essência do nosso estar, não é? Ou seja, eu posso tomar a decisão, há um valor que me norteia desde pequenina, que a minha avó sempre me educou, estás a ver? Eu posso tomar a decisão de o comunicar e de eu própria representar esse valor, e toda a minha comunicação verbal e não verbal, querer mostrar isso, ou eu posso esconder isto e querer assumir um papel, comunicar uma imagem que eu construí, porque acho que é aquela que te vai agradar mais, e se te agradar mais, tu vais também conseguir levar-me para outro patamar. E, portanto, tem a ver aquilo com o tema da autenticidade, que é o que eu quero comunicar. Quem eu sou, Isabel, mesmo que eventualmente tu não gostes muito, mas enfim, eu pelo menos durmo tranquila, ou quero comunicar uma Isabel construída só para te agradar. Claro. Aí é que é difícil, não é? Aí a própria comunicação é alimentada pelo nosso caráter, não é? E pelas nossas competências. E, portanto, tu aqui podes estar aqui a querer procurar treinar uma Isabel que não tem muito a ver com a minha essência e depois um dia isto vai partir, não é? E, portanto, eu posso treinar essas competências todas, mas num momento de maior tensão, e podemos dizer que nós estamos a ver um momento de maior pressão, claramente isto estala, quase como a história do verniz, não é? Há sempre um momento das unhas, mesmo que seja vernigel, que isto acaba por estalar. E é por isso que muitas vezes as pessoas entram em burnout, ou as pessoas de repente ficam todas a mirar porque é que a pessoa saiu daquela empresa, ou porque é que saiu daquela relação, porque de facto está aqui, ela foi pondo camadas, mas que nada tinha a ver.
e os processos de coaching, eu não os faço, mas conheço quem os faça ao melhor nível, muitas vezes revelam isso, que a pessoa está cansada de estar sempre num papel de, não é? Todos nós representamos algo, como é óbvio, ninguém é ingênuo de achar que todos nós somos uma pureza. Agora, o balanço no final do dia entre aquilo que eu estou a mostrar e aquilo que eu quero ser, eu acho que esta é a essência, quase que voltando à conversa de tens aqui uma consciência de ti apurada, como dizia o nosso amigo Damásio, não é? Uma clara consciência de nós que nunca temos, mas é importante teres, e percebes a consciência do impacto que estás a criar nos outros, por isso o teu livro que se chama Impacto, não é? Comunicar com impacto, que é o impacto que estás a criar nos outros, e às vezes o pessoal para só na primeira parte, que é, eu estou a fazer a minha agenda e a agenda dos outros, é que E tipicamente aqui a resposta é que nós conseguimos impactar mais se nós tivermos os outros no nosso centro das nossas preocupações, em vez de sermos só nós olhar para nós próprios de uma forma quase egoísta. Se o fizermos, claramente podemos ter impacto, mas provavelmente vai ser mais limitado no tempo e no espaço. desgasta-nos. É aquilo que eu acredito, não é? E desgasta-nos, não é? E desgasta. O nível de energia não se consegue se manter durante muito tempo se nós estivermos sempre a focar sobre nós mesmos. Não? É uma gestão pública, não é? Tu estás sempre centrado em ti. E há um momento que isto estoura, não é? Seja por questões pessoais, familiares, financeiras, o que for, e todos nós conhecemos esses casos e seguramente muitos de nós já passamos por essas experiências e há um desgaste enorme. E há um dilapidar energético que não se repõe. E mesmo que eu vá à noite e até me deitar às 10h30 da noite ou às 11, que é uma hora boa, eu não consigo dormir. Porque há uma inquietude interior que não me dá espaço mental e nem serenidade. E, portanto, mas enfim. Sim, é verdade, isso acontece certeza muito frequentemente, é verdade. Olha, diz-me uma coisa, eu tenho aqui um mini presente envenenado, porque é uma pergunta que são duas perguntas em um, e que no fundo isto é quase fazer um daqueles quadrantes tipo BCG, estás a ver, assim, com aquelas matrizes, mas sem ir para uma análise tão técnica, tão aprofundada, mas queria aqui que partilhasses um bocado a tua opinião sobre estas duas dicotomias, vá. Uma delas é, existe de facto uma diferença entre um gestor e um líder? E se sim ou se não, independentemente da tua resposta, se existe uma diferença também nos estilos de comunicação entre gestores e líderes. Porque eu acho que é aqui onde eu queria chegar mais, até nesta segunda parte, mas antes para conseguirmos perceber se há diferenças, então se as há, então queria antes de mais perceber se também há diferenças no entre lideranças e entre líderes e gestores. Qual é a tua opinião em relação a este assunto? A liderança é dos temas mais sexys da gestão, como tu sabes, não é? Todos os anos tem milhares de livros, não é? Que não faltam livros sobre liderança. Novos sobre liderança e novas formas e novas abordagens ao tema e cada qual. O que eu acho que é fundamental e daquilo que eu tenho vindo a trabalhar e a estudar também, porque também sou uma estudante do tema, é que o princípio maior é líderes criam os outros líderes. E quase tu consegues construir organizações sem líderes, porque cada um de nós sente o negócio tão como nosso que claramente zela por ele porque o sente como seu, não é? E este tema de líderes que criam outros líderes eu sinto que brilho tanto mais quanto mais deixar a minha equipa crescer. E um dos indicadores que eu nunca consegui implementar nas empresas, mas que espero vir a implementar, que é a melhor maneira de perceber o estado de maturidade da empresa em termos de liderança é quantos líderes já saíram da sua equipa. Não tem que ser o líder que aparece no quadrado do organigrama ou do fluxograma ou o que seja, nem que foi para CEO, mas que foram liderar outros projetos, outros desafios, outras filiais, outras equipas. E hoje em dia as empresas trabalham muito por projetos, já há muitos anos, e portanto é o desapego maior de eu perceber que deixar a pessoa ir, por muita falta que ela me faça, mas de saber que já não há espaço para ela aqui, que ela tem que voar, não é? E isso é um momento crucial, e eu já vivi muito isso, que é um momento de tomada de decisão que é mais vale deixá-lo aqui comigo, porque ele quase já me lê, eu posso ir de férias tranquilo. Entendi isso bem, não é? Ora bem, porque nós todos dizemos que queremos encontrar gente diferente, mas no final do dia procuramos sempre almas gêmeas, não é? Alguém que quase telepaticamente nos consiga entender. E, portanto, é muito difícil deixar voar uma pessoa destas. E às vezes há esta tendência a dizer, ok, Norberto, eu percebo que tu queres ir para ali, mas olha que, sabes, enfim, os desafios também ela não tem certeza, e tu és uma pessoa que gostas de ter algum conforto, olha, e portanto procuro mostrar-te que é melhor tu ficares aqui. Quando no final do dia eu até sei que é bom tu voares, não é? Eu acho que a diferença grande do líder é esse, é um indivíduo que partilha o conhecimento e que deixa um dia que o aluno fique maior que o mestre. E não fica ameaçado por isso, que é muito importante. Isso mesmo. O mestre até faz questão que isso aconteça e não tem qualquer problema, não é? Nada, é o orgulho, não é? Há um momento, nós vemos em muitos filmes, há um momento em que se olha e diz, ele voou, mas vai algo de mim nele. E é com afeto, e há muitos exemplos desses, e todos nós, seguramente as pessoas que estão a ouvir que também têm essas funções, que há sempre um dia alguém que te vai dizer, aquele exemplo que temos trabalhado juntos, ainda hoje marcou, e portanto tu deixas algo nessas pessoas. Eu acho que há
há um exemplo que vai ficando. Pode não se ver ao fim de um ano ou dois, mas que fica. E mesmo que não fique, tu deitas a cabeça tranquila à noite. Um líder é isso, é um indivíduo que quer que os outros cresçam, quer fazer florescer os outros, não é? Quer dar espaço de crescimento. Cobrando, no sentido de que há rigor, há disciplina, há um trabalho que é feito, mas compreendendo que o teu projeto aqui, a tua vontade, a tua energia ou as tuas competências ficaram maiores do que o espaço que nós temos aqui, portanto tens que voar. Isso é um líder. E a comunicação é essencial. Eu dar espaço para tu te expressares, ou tu dás-me espaço para eu me expressar, é um bem maior. Espaço não é estar sempre em cima, a perguntar, estás bem, o que dizem os teus olhos, não é isso, não é? Como já falávamos há pouco. Mas se tu sentires esta vontade, viste comigo dizer, Isabel, gostei muito, estes 2 anos trabalhamos juntos, pá, mas eu preciso ir para outro sítio. E eu não ver aquilo com ciúme, ou, mas que vais-me deixar, já não gostas mais de mim, e ver aquilo com orgulho. E isso é um trabalho difícil. E a comunicação é essencial aqui. Eu não, aquela questão dos líderes inspiradores e no final do dia as pessoas dizem, eu inspirei, tive aquela reunião de quadros, aquela reflexão estratégica, mas foi um exercício por egocentrismo, a pessoa não se calou, falou da manhã inteira. Inspirou quem? É quase como a história, eu vendi, sim, mas o outro comprou. Pá, se calhar não, então não vendeste nada, pá. E pagou? Não, então não fizeste nada. Portanto, às vezes há estas ideias míticas, inspirar para quê? É só a recriação pessoal. E isto é comunicação. Não é? Aquela história clássica de comunicar é pôr em comum, e o pessoal não põe em comum nada, não é? O pessoal quer. Portanto, líder é um indivíduo que faz os outros crescer, que vai dando espaço, enfim, não é um treinador dos outros, não é? A minha função é provisionar líderes aos outros, não é isso que eu estou a dizer, mas que é espaço, que é pessoas que também não querem sair, estão confortáveis aqui, portanto, vamos ter de tudo. E que aceita a divergência, que aceita a dissociação, porque nós também dizemos que aceitamos, mas depois continuamos, aquilo que dizias há pouco e bem, continuamos a selecionar as pessoas da mesma faculdade, algumas do mesmo ano, que até fazem férias juntas. Há tempos um administrador dizia, Isabel, nós somos quase da mesma cidade, da mesma idade, do mesmo género e até do mesmo clube. Isto não faz sentido. São clones, quase, não é? E ele próprio no que era o bordo, não é? Porque no final nós sentimos algum conforto nisso, que é... assim não me dá muito trabalho, mas liderar dá muito trabalho. Por isso é que o pessoal acha que só tem um lado da moeda. Olha, tem aqui uma questão engraçada. Até aqui o Tiago Guerra, um velho amigo dos tempos dos Toastmasters, e tem aqui um comentário longo, mas eu vou lê-lo todo porque acho que é bastante interessante e tem aqui muitas questões no fim. E depois disto, queria levar-nos àquele assunto que nós estamos a falar sobre a comunicação ao nível da empresa. Por isso, estamos quase a chegar a uma hora daqui a pouco. Mas eu vou-te ler aquilo que ele escreveu. Ao longo da viagem, construímos a nossa imagem. Contudo, os contextos mudam e nós também procuramos abraçar essas mudanças com o desenvolvimento de competências, comportamentos, etc. Contudo, essas transformações muitas vezes são pouco correlacionadas com a mudança na percepção e visibilidade do nosso trabalho. Como se faz esse balanço de impacto pessoal e interpessoal? Que estratégias adotar para trabalhar a percepção que causamos nos outros? Perfeito, obrigada, Tiago, top mundial. Uma excelente pergunta, ou duas. Top. Remete, até parece que foi combinada contigo, eu sei que não foi, que é... Não foi, não. Não. A percepção é a ideia que eu vou criando sobre, e é natural, nós estamos sempre a fazer crenças uns dos outros, não é? Ainda não chegou e já fez uma opinião sobre. A melhor maneira de desmontar a crença e de perceber até que ponto a percepção é perguntar. Norberto, quando tu me contrataste... Norberto, quando tu me desafiaste para isto, tínhamos combinado que a performance seria assim, que tinhas uma expectativa em relação a mim, que esperavas um nível de autonomia, um nível de rigor, um nível de criatividade. Eu já entreguei o tema A, B ou C, como é? É isto que estavas a pensar? Porque quando a gente diz quer que sejas criativo, a gente diz o mesmo, quer que sejas criativo, quer que sejas autónomo, rigoroso, disciplinado. Mas o que é que se quer dizer, não é criativo, não é? É isto na tua empresa. E por muito que tu me expliques, até mostres um balance scorecard ou até mostres um manual do que seja, no dia-a-dia é que vamos vendo. É isto. E tu vais dizer, não é bem. Eu não é bem, eu até fico triste, porque estou a investir para que seja. Mas aí eu desmonto a percepção. Porque passo a ter o teu feedback. E até posso fazer algo mais amplo, não é? A melhor maneira, Tiago, do que eu entendo, porque nós muitas vezes criamos estas imagens, esforçamos, damos o nosso melhor, lemos a gestão, procuramos encontrar aqui sinais, aquilo que chamamos comportamentos diferenciadores ou fatores críticos de sucesso. O Norberto fez aquilo, ficou bem na fotografia, também vou fazer, o Norberto é o meu modelo, seja o que for. E fazemos isto muito sozinhos. Então os líderes fazem isto muito sozinhos. E fazemos isso, que é criamos percepções. Também não é estar constantemente a pedir feedback, eu acho que isso também às vezes criou-se um sistema de manipulação afetiva. É mais. Claro. As apps, acaba a reunião e mando logo a dizer, adorei a tua intervenção. Olha lá, estamos os dois a sair do auditório, porquê é que tu não me dizes, pá, Norberto, adorei a tua intervenção? Não me dizes.
mandamos e depois andamos a ver os gráficos, quantas vezes é que eu já disse o ok. Olha, deixa-me partilhar isto, eu não consigo deixar eu estava aqui a pensar até que ponto é que eu devia partilhar este exemplo ou não, eu não vou dar o nome da pessoa, mas no TEDx nós tivemos muitas pessoas na equipa e as pessoas entram e saem porque é normal, as pessoas vão abraçando novos desafios profissionais ou pessoais e às vezes entram e saem ao fim de alguns anos e temos um caso em particular, não vou dizer o nome, não quero constranger ninguém, mas ele entrou, pronto, é um homem, é um ele, entrou connosco com 18, 19 anos, a fazer tarefas muito pequenas, muito pontuais, e ao longo dos anos foi criando um espaço cada vez maior, e não foi preciso muito tempo, foi em pouco tempo, edição após edição, ele abraçava cada vez mais coisas, até que houve um ponto, houve dos nossos eventos, eu creio que foi em 2016, em que a dada altura parecia que o mundo estava a desmoronar-se. Aliás, na tarde da véspera, as coisas todas estavam a ser montadas, estava tudo um alvoroço, e ele com uma calma absolutamente incrível, e já agora, não que ele não estivesse calmo uns anos antes quando ele entrou, mas eu vi nele todas as características de um líder, e fiz exatamente isso. Fui ter com ele, meti-lhe assim, literalmente uma mão no ombro, disse, respira fundo, está tudo bem, certo? E ele, sim, ele estava calmo, e disse-lhe exatamente isso. Ainda nem sequer ainda não tínhamos feito o evento, porque ainda estávamos para o fazer no dia a seguir, mas dei-lhe um feedback assim, tipo uma pep talk durante 1 ou 2 minutos, e ele ficou de lágrimas nos olhos. Ele ficou visivelmente comovido, e acima de tudo porque ele percebeu que eu percebi que ele estava a passar por um momento difícil e que não estava só a deixá-lo transparecer para fora. E que, simultaneamente, ele estava a receber um feedback que, no fundo, é apreciado, não é? Quando alguém, o líder da equipa, chega ali e nos dá um feedback fantástico, é porque as coisas estão a correr bem, nós sentimos bem e orgulhosos até. Sim. Diz? É porque alguém nos está a ver e é o reconhecimento. Isso tal e qual. E hoje em dia, olha, é diretor de marketing de uma grande empresa, portanto eu achei isso um bocado incrível mesmo, incrível. Mas, e a tua atenção ao detalhe de teres feito isso nesse momento, podias ter tomado a decisão quando viste de não falar ali e se calhar falares no fim do evento, ou seja, e esta tomada de decisão do momento é determinante. E porque o feedback tem que ser relevante e pertinente. Se estamos sempre a fazer bem, ou se estamos sempre a fazer... Não é relevante. E para isso temos de ter serenidade interior para conseguir ver isso. Né? Se tu estivesse também muito apoquentado com tudo que tens de tratar, principalmente a tua função mais sistémica, não terias visto este sinal. E isso é um líder, não é? O gestor não vê isso, o gestor vai pragmaticamente analisar a folha de Excel. Por muito que eu adoro folhas de Excel e estou com quem me conhece sabe que eu sou mulher de tabelinhas de Excel. Mas sim, mas é o detalhe. Por isso, Tiago, é muito isso, para não ficarmos na percepção e no sonho, e às vezes até ficamos com um autoconceito abaixo, que se calhar não estou a ser suficientemente bom, ou se calhar já chega, ou não é isso que as pessoas querem, e entramos no achómetro. Eu acho que para e pergunta. Isso. Mas não há espaço, cria-o. Mas a pessoa não vai ser assertivo. Mas já tentei e não aconteceu. Tenta outra vez, de uma forma diferente. Isso. Se calhar tentaste no mês passado, já tentaste na semana passada. Vamos lá fora, seja o que for, falem com os outros colegas, estejam sempre em curta de interação, não é? Isso é fundamental. Também, às vezes, eu sei que as pessoas têm muitas vezes tendência a perguntar aos outros, faz o teu caminho. Se calhar com o outro não funciona, mas contigo até funciona, porque as interações, como tu dizes, as energias são diferentes. E, portanto, tudo bem estarmos atentos aos outros, mas perceber que, não, às vezes ouvimos demasiado quem está ao nosso lado. Não, é o teu feeling. Vai lá e fala com ele, coração na alma, mas com assertividade. Expressa o que tens, uma proposta para o que tens de fazer e não simplesmente uma catarse, não é? Às vezes a pessoa também se fica com processo. Isabel, eu adorava podermos estar aqui muito mais tempo, mas estamos mesmo já com 53 minutos de duração. Aquele tema que nós tínhamos, eu vou-te convidar novamente para outra edição. Eu acho que vale a pena falarmos sobre isso. Já agora, obviamente, falar do ponto de vista da comunicação das empresas, da comunicação interna. Eu acho que é um tema suficientemente vasto e que era uma pena nós agora só lhe dedicarmos 5 ou 6 minutos. Precisamos de mais, certo? Por isso, fica dentro do convite, não posso dizer que não. Se gostaste desta experiência, eu vou voltar a convidar-te, não sei exatamente ainda quanto, tenho uma série de novos convidados aí a chegar, mas quero muito falar sobre este tema contigo, porque eu acho que é fundamental. Eu acho que a forma como as empresas, as instituições comunicam internamente, mas também, obviamente, externamente, mas internamente para os seus colaboradores, é de importância fundamental. Eu acho que não consigo dar a ênfase suficiente. E lá está, 5, 7 minutos, acho que não lhe íamos fazer justiça. Muito bem. Isso, Norberto, sempre um gosto estar contigo. Quando tu entendes, se achas que é uma partilha interessante, todo o gosto. Claro completamente. Eu acho que vai ser interessante para mim, claramente, e vai ser interessante para todas as pessoas que nos ouvem. Vamos adorar. Mas, Isabel, olha, obrigado.
muito obrigado por teres vindo. Eu aprendi imenso e gostei muito da forma como também partilhaste as tuas opiniões e essa tua experiência riquíssima nestas áreas. Acho que são temas que são muito importantes e, acima de tudo, se houver alguém que acha que eles não são importantes, devem claramente ouvir-nos nestas entrevistas, porque eu acho que nós precisamos mesmo de garantir que este tema é central nas organizações. Não tem que ser o tema, mas tem que ser um dos temas centrais, claramente. Claramente nós temos que fazer dinheiro, nós temos que ter revenue, essas coisas todas, faturar, isso é importante. Mas temos que fazê-lo bem, não é? Não é só, lá está, a competência, é o caráter, não é só o estilo, é fazer as coisas, não é fazer as coisas bem, é fazer as coisas certas também, não é? E eu acho que a comunicação entra muito por aí, esse caráter interior tem que ser visto para fora, tem que ser transmitido. Olha, novamente muito obrigado. Foi um prazer e espero voltar a ver-nos em breve. Obrigada. Eu gostar aqui a conversa. Ainda passar os 56 minutos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso. Tenho imenso orgulho também de fazer parte desta tua comunidade e, portanto, totalmente disponível para quando tu quiseres e conversamos sim. Muito obrigada. Foi um gosto. Obrigado, Isabel. Meus caros, obrigado a todos por terem estado connosco. Espero que tenham achado isto tão interessante como eu achei, porque achei que foi uma reunião, uma conversa muito interessante, informal, como vocês viram, mas cheia de pérolas, cheia de experiência, desta experiência riquíssima que a Isabel tem, de mais de 30 anos como consultora de felicidade, performance e de gestão de pessoas. Não é fantástico? Não vais ficar agora corada, Isabel, depois disto tudo, não é? É o disfarça. Exatamente. Obrigada, Norberto. Vamos voltar na próxima semana, mesma hora, às 21h30, na próxima quinta-feira, vai ser o dia 25 de maio, se eu não estiver enganado, não, 28 de maio, peço desculpa. Vamos estar desta vez com a Vera, uma grande amiga minha, a Vera Cunha. Ela tem, diz ela, imensa dificuldade em se classificar, mas lá conseguimos. Ela fez-se como designer de comunicação e caçadora de histórias e decorações. Eu adoro isto. Vejam bem, designer de comunicação e caçadora de histórias e decorações. E decorações desde já, porque ela sempre que vê um coração, ela encontra imenso, tira uma fotografia, publica, porque de facto vê-se corações em todo lado e a gente tem que conseguir encontrar. A Vera é formadora na Escola de Hotelaria e de Hotelaria e Turismo de Coimbra e também do Fundão. E sabem o que é que ela ensina? Ela ensina, no fundo, todos aqueles estudantes que vão trabalhar nas áreas de turismo, seja em hotéis, em paquetes de luxo e por aí fora, em restaurantes, em bares, ensina-lhes serviço, ensina-lhes a comunicar também e a serem pessoas completas. Até para a próxima semana, espero voltar a ver-vos e se vocês estiverem a ver isto neste momento no YouTube, cliquem em subscribe para poderem ver estes e mais vídeos no futuro. Obrigado a todos e até à próxima. Obrigada. Até à próxima. Fiquem bem.